Abra sua Bíblia em 1 Samuel 22. O texto será projetado, mas você que está com a sua Bíblia, você pode acompanhar. Você que encontrou o texto, olha para mim agora. Eu uso óculos há 29 anos. Comecei a usar óculos aos 10 anos de idade. Estou com 39, fazia 39, então praticamente 29 anos. E esse óculos tem sido uma bênção na minha vida, porque me ajuda com um problema que eu tenho. Eu tenho um problema nas vistas, miopia, e esse óculos assim, me ajuda a enxergar. Um problema e a solução. Problema nas vistas, a solução, o óculos. Eu não sei se você sabe, mas os óculos foram inventados no século XIII, lá na Alemanha. E por que eles foram inventados? Porque havia um problema nas vistas, e diante daquele problema, alguém pensou, alguém foi criativo, alguém raciocinou, e aquele problema nas vistas foi um motivador do óculos. O que eu quero falar para você é que, diante de problemas, a gente vê pessoas na ciência, em qualquer outra área, inventando soluções. Há um problema, há uma crise, há uma necessidade, e alguém coloca a cabeça para funcionar, alguém começa a estudar, analisar e inventa uma solução para aquilo. Inventam algo que vai agora amenizar aquele problema. A gente vê isso na ciência, vacinas, medicamentos, a gente vê tantos equipamentos novos surgindo para combater algumas enfermidades. Enfim, diante de um problema, o problema se torna uma oportunidade para avanços científicos, para avanços tecnológicos. O problema é um degrau para o crescimento, é um degrau para ir a outro patamar. Já parou para pensar que o problema que você tem enfrentado, seja no casamento, na vida financeira, na vida profissional, na vida familiar, a crise que você tem enfrentado, o deserto que você tem enfrentado, pode se tornar uma oportunidade, pode ser um degrau para você crescer, para você encontrar novas saídas, para você encontrar um novo estilo de vida, para você simplesmente se transformar. Eu vejo que muitas vezes Deus coloca e permite problemas e desertos na nossa vida, não para acabar com a nossa vida, não para nos minar, não para nos abater, mas Ele coloca aquele deserto, aquele problema, simplesmente para que ele seja um degrau para que eu cresça, para que eu avance. Esse texto de 1 Samuel, nós vemos Davi passando por problemas, e nós vemos 400 pessoas também passando por problemas. E esse contexto de tribulação, de tempestade, esse contexto foi um degrau para que Davi crescesse. Esse contexto foi uma oportunidade, esse problema foi uma oportunidade, onde 400 pessoas deram um avanço na vida espiritual, na vida profissional. Presta atenção no texto. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. O que está acontecendo aqui? Davi já tinha a promessa de ser rei, ele já tinha sido ungido para ser rei, só que nesse momento aqui, o rei Saul se encheu de inveja e tentou matar Davi. E Davi teve que fugir. Ele fugiu de Jerusalém e ele vai passando de cidade em cidade como um fugitivo, e a cabeça dele está a prêmio. Então Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Ele está em crise, ele está passando por problema. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com eles. Então Davi está passando por problemas, e 400 homens
estão passando por um momento de deserto, por um momento de tempestade. Agora, o que é fantástico, lembra? O problema pode ser uma oportunidade para crescer, uma oportunidade para chegar a patamares mais altos. Aqui Davi é um fugitivo e tem a cabeça a prêmio. Só que essa situação, esse problema, foi fundamental para que amanhã Davi se tornasse rei. Teve um papel essencial na formação de Davi como líder, na formação de Davi como rei. Esses 400 homens que estão devendo cartão de crédito, que não conseguem pagar o carnê do Magazine Luiza. Esses 400 homens, desses 400 homens, foi que saíram os principais guerreiros do exército de Davi. Davi tinha um exército extremamente poderoso, ele tinha 30 homens extremamente poderosos, fora outros líderes de 100, de 1000 soldados. E os principais líderes de Davi, a coluna do exército de Davi, saiu desses 400 homens. Então, homens que hoje estavam endividados, estavam oprimidos, estavam problemáticos, amanhã se tornaram pessoas extremamente influentes no exército de Davi e pessoas chaves no exército de Davi. Esse problema das dívidas, essas pessoas descontentes, isso tudo foi apenas um degrau para que eles chegassem a um outro patamar. E é sobre isso que eu quero falar com você. Oportunidades em meio às crises. Dentro desse texto eu quero destacar 4 oportunidades. Oportunidades em meio às crises que, se você enxergá-las, a sua vida vai ser transformada. A primeira oportunidade é a oportunidade de aproximar-se de Deus. Em meio às crises, a primeira oportunidade que eu tenho, a primeira porta que se abre é a intimidade com Deus. Eu tenho a oportunidade de me aproximar de Deus. Davi escolheu esse caminho. Diante da crise que ele estava passando, a oportunidade que ele viu foi de aproximar-se de Deus. Só que ele poderia ter escolhido o oposto. Ele poderia ter decidido afastar-se de Deus. Ele poderia ter se revoltado com a situação atual, com as lutas. Poderia ter abandonado o Senhor, abandonado a adoração. Por quê? No capítulo 16 de 1 Samuel, Davi está lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, fazendo aquilo que fazia dia após dia, e de repente chega um mensageiro, pega Davi, leva para casa, e diz: Davi, o profeta Samuel está aqui, precisa falar com você. Davi toma um banho, se troca, chega cheirosinho ali diante do profeta Samuel. O profeta Samuel olha para ele, diante dos outros 7 irmãos, pega óleo, joga na cabeça de Davi, e diz: eu unjo você agora como futuro rei de Israel. Alguns minutos atrás, ele estava cuidando de ovelhas. Horas depois, ele tinha um profeta com a mão sobre a cabeça dele, profetizando que ele seria o próximo rei de Israel. Uma promessa de Deus. Promessa de que ele seria o rei. E logo após essa promessa, as coisas até que caminham bem. Porque logo em seguida, o rei, que era Saul, começa a ser atormentado por demônios. E ele manda procurar achar um músico. E qual é o músico que foi encontrado? Davi. E agora Davi é levado ao palácio. Davi agora está na presença do rei Saul. E sempre que o rei Saul fica atormentado, sempre que um demônio vem para oprimi-lo, Davi pega a sua harpa, toca. Enquanto ele toca, o Espírito Santo age, aquele demônio vai embora e Saul deixa de ficar oprimido e Saul volta a ter uma vida em paz, abençoada.
Ele está no palácio. Isso faz com que Saul o elogie, o ame. Aí ele começa a ter ali a amizade do rei. Logo em seguida, vem o gigante Golias. Davi encara o gigante Golias, derrota o gigante Golias. Quando Davi derrota o gigante Golias, Israel recebe a vitória, o rei Saul sai vitorioso, e logo em seguida, Davi ganha mais ainda a estima do rei Saul. Então tudo parecia caminhar bem. Ele foi profetizado que seria o próximo rei, ele já está no palácio do rei, ganhando ali a amizade do rei. Só que o rei começa a ficar com inveja, porque as pessoas cantam: Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Isso faz com que a inveja entre no coração de Saul, e por causa da inveja ele começa a perseguir Davi, a ponto de tentar matá-lo com uma lança. Ele tentou cravar Davi na parede com uma lança. Davi só não foi morto porque na sua habilidade ele esquivou e fugiu. Mas a partir daquele momento, parece que a coisa começa a despencar. Até então tudo estava perfeito. Havia promessa, ele já estava no palácio, era amigo do rei, tinha a confiança do rei. Só que de repente a coisa começa a ir água abaixo. E ele se torna um fugitivo, sentenciado à morte. Então aquele que havia recebido a promessa de se assentar no trono, agora se tornou fugitivo. Aquele que deveria estar sentado no trono de Jerusalém, a cada dia fica mais longe de Jerusalém. Ele poderia ter se revoltado com isso. Ele poderia ter dito: eu estava na minha, cuidando das ovelhas do meu pai, eu não me alistei para ser rei, eu não levantei as mãos dizendo: por favor me unja como rei. Ele poderia ter feito isso, ele poderia ter se revoltado, porque ele estava tranquilo no trabalho dele, ajudando o pai dele, e agora, de repente, diante da promessa de rei, ele se tornou um fugitivo. As coisas parecem que estavam tomando caminhos errados, opostos. Davi não compreendia o que estava acontecendo. E é muitas vezes o que acontece comigo e com você. O jovem entra na faculdade, ele decide cursar ali engenharia, direito, administração, enfim, ele decide entrar naquele curso, e durante 4, 5 anos, ele sonha com um dia em que estará com um diploma nas mãos, ele sonha com a carreira profissional deslanchando, com Deus abençoando, porque quando ele entrou naquela faculdade, ele tinha plena convicção no coração de que Deus estava fazendo a promessa de que era isso que iria acontecer. Aí ele passa os 4, 5 anos na faculdade, sai com um diploma, sai batendo de porta em porta procurando um emprego, entregando o currículo. 1 mês, 6 meses, 1 ano e nada. Aí aparece uma porta de emprego numa outra área, nada a ver com aquilo que ele cursou, só que ele precisa pagar as contas, ele precisa colocar o dinheiro em casa, ele vai mesmo assim para aquele trabalho, mesmo não sendo a área em que ele sonha atuar, mesmo não sendo a área em que ele se formou, e ele fica ali. E tem muitas pessoas que, quando isso acontece, elas questionam Deus, elas se revoltam contra Deus. Por quê? Tempo investido, dinheiro investido. Por quê? Deus não é um Deus de promessas? Por que Deus não tem abençoado essa área? Na vida sentimental, a pessoa ali na juventude, na adolescência, encontra a alma gêmea, começa o namoro, daí alguns anos vem o noivado, sonhando com filho, sonhando com casamento, sonhando com a casa própria, sonhando em passarem a vida juntos. Aí de repente o relacionamento é rompido, cada um vai para um lado, e aquela moça ou aquele rapaz que estava tão apaixonado, diante desse rompimento tem o coração despedaçado, fica com seus sentimentos em frangalhos.
Aí chega a revolta, chega questionando: Deus, por quê? Eu não estou entendendo. O Senhor não é um Deus que abençoa? O Senhor não é um Deus, eu tenho te buscado, eu tenho orado, eu tenho tentado viver dentro dos teus caminhos, por que as coisas não dão certo para mim? A promessa era essa, eu estou indo, parece que na contramão. Davi poderia ter feito esse questionamento: o trono está lá, mas Deus, eu estou indo para lá. E ele poderia ter se afastado de Deus, só que ele procurou se aproximar de Deus. E foi no momento de crise, no momento de deserto, que ao invés de se afastar de Deus, ele entra no seu quarto, lá naquela caverna, e escreve o Salmo 57. E o Salmo 57 diz assim: o Salmo 57 foi escrito no momento de deserto, no momento de tempestade, no momento de crise, onde Davi estava dentro da caverna, e é lá dentro da caverna que ele escreve esse salmo, e ele diz: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, eu me refugiarei à sombra das suas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Nós temos duas coisas aqui, porque Davi, quando ele se tornou fugitivo, ele saiu da sua cidade e ele ia de cidade em cidade, porque ele não conseguia ficar muito tempo escondido nas cidades, porque em todas as cidades haviam informantes de Saul. Então Davi chegava em uma cidade, tentava se esconder, quando ele colocava o rosto na rua, para atravessar a rua e comprar um pão lá na padaria, o informante já estava atento e falava: Davi estava aqui, e ele já mandava uma informação para o rei Saul: Davi está na cidade tal, no endereço tal, e Davi já tinha que fugir novamente, e essa estava sendo a vida dele. Ele não conseguia achar um lugar permanente que fosse seguro, e é por isso que ele diz: o Senhor é o meu refúgio, é o Senhor que me protege do perigo. Não é a cidade tal, não é a caverna tal, mas é o Senhor que me protege do perigo. Então, diante da crise que ele estava passando, ele se aproximou de Deus, ele teve a plena convicção de que Deus estava cuidando e protegendo ele. E ele diz uma coisa interessante no versículo 2 aqui do Salmo: o Senhor que para comigo cumpre o seu propósito. Ele não estava entendendo nada, porque a promessa de Deus é o trono de Jerusalém, o trono de Israel. E a cada dia que passa, ele está mais longe do trono. Ele está indo na direção contrária, humanamente falando. Mesmo não entendendo nada. O que ele diz aqui no versículo 2 é: o trono está lá, eu estou indo por aqui. Deus está no controle. Eu não sei por que ele está me mandando para cá. Eu não sei por que ele permitiu que eu me tornasse um fugitivo. Eu não sei por que ele permitiu que o rei colocasse uma sentença de morte sobre mim. Mas ele está cumprindo o propósito dele na minha vida. Ele está no controle, mesmo que eu não entenda nada disso. Mesmo que você não entenda o que você está passando agora. Mesmo que pareça que você está indo na direção contrária, você está na contramão de tudo aquilo que você acredita que Deus tem para você, guarda uma coisa no seu coração: Deus está cumprindo o propósito dele na sua vida. Ele está no controle. Nós precisamos ter essa convicção, porque é com essa convicção que eu vou olhar diferente para as tempestades, para as lutas. Eu vou olhar para as tempestades, para os problemas e para as crises, e enxergar nelas oportunidades para amadurecer, oportunidades para crescer como pai, para crescer como marido, para crescer como profissional, para crescer como discípulo de Cristo. E é isso que Davi enxergou, e é por isso que ele diz: Deus está no controle do meu barco, Deus está no controle da minha vida. E ele tem tanta convicção de que Deus está no controle, e de que um dia Deus colocaria ele no trono, no versículo 9, ele diz o seguinte: eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos. Em outras palavras, ele está dizendo: eu vou sair dessa, eu vou vencer essa crise, eu vou vencer esse problema, e eu vou chegar lá onde
o Senhor quer que eu chegue, que é o trono de Israel. Eu me tornarei rei, e quando eu estiver lá, sentado no trono, naquele dia que o Senhor cumprir o seu propósito, eu vou testemunhar o que o Senhor fez na minha vida para todas as nações. Eu vou evangelizar as nações através daquilo que o Senhor fez na minha vida. É o que ele está fazendo aqui hoje. Davi pertencia ao povo judeu, uma outra nação, um outro povo, uma outra língua. Mas quando ele passou por aquele problema, ele resolveu pegar uma caneta e escrever o Salmo 57. E o Salmo 57 hoje aqui é uma prova de que Deus abençoou ele, colocou ele no trono, cumpriu a promessa, ele se tornou rei. E o Salmo 57 é o testemunho vivo de Davi para mim e para você, de que Deus cumpre o seu propósito, de que Deus cumpre as suas promessas, mesmo que você não entenda o caminho que você esteja agora. Isso significa que daqui a 10 anos, daqui a 15, 20 anos, provavelmente você estará compartilhando com alguém a vitória que Deus deu a você hoje, diante desse problema que você enfrenta hoje. Através de palavras, através de testemunho, através de um livro, através de qualquer coisa. E é isso que a gente precisa crer. Então a primeira oportunidade em meio às crises é aproximar-se de Deus. A segunda oportunidade que eu vejo aqui é a oportunidade de aproximar-se da família. Porque o texto fica bem claro, quando Davi estava lá naquela caverna, os pais foram até ele, os irmãos foram até ele, Davi recebeu o suporte da família. Davi estava passando por crise, por problemas, pela tempestade, e ele não passou sozinho. A família estava junta. Eu fico imaginando Davi dentro daquela caverna, se escondendo. E aí ele olhou para a entrada da caverna, e de repente ele viu algumas sombras se aproximando. E ele já ficou meio atento. Será que são os soldados de Saul? Será que é o próprio Saul? Estou vendo algumas sombras, estou vendo conversas, estou vendo pessoas se aproximando. Quem será? Até que de repente entra por aquela caverna o pai, a mãe, e correm até Davi e dão um abraço. E eu fico imaginando o pai de Davi olhando nos olhos de Davi e dizendo: meu filho, você não vai passar por isso sozinho. Eu estou aqui. Eu fico imaginando a mãe dando aquele abraço forte, dizendo: meu filho, se alguém tentar te matar, vai ter que me matar primeiro. Você não está sozinho nessa luta. Aí de repente entra os 7 irmãos e dão aquele abraço comunitário, aquele abraço gostoso de família, dizendo: você não vai passar por essa luta sozinho. Você não vai passar por essa luta sozinho, porque juntos nós somos melhores. Juntos somos melhores. Nós somos uma família. Somos uma família. Você tem irmãos, você tem pai, você tem mãe. Será que não é isso que está faltando para você? Será que não está faltando um apoio da família? Será que não está faltando o marido entrar pela porta da casa e ver que a esposa está extremamente abatida, angustiada por causa de alguns problemas, e dar um abraço e falar assim: estamos juntos, você não está sozinha? Será que não está na hora dos pais olharem para aquele filho que está passando por crise? Talvez esteja entregue aos vícios, com amizades erradas, e ao invés de ficar lançando acusações, ao invés de ficar maltratando com palavras, abraçar esse filho e falar: estamos juntos, nós te amamos, qual é o problema que você está passando? A gente vai vencer isso junto.
Só que para que isso aconteça, algumas coisas precisam ser vencidas. Algumas rixas precisam ser vencidas. Algumas picuinhas precisam ser vencidas. Pequenos conflitos dentro da própria família precisam ser vencidos. É interessante que quando Davi é ungido rei, o irmão dele mais velho estava lá presente. Ele era o primogênito, Eliabe. Era o filho primogênito de Jessé. A unção deveria ser sobre ele. Só que a unção foi para o caçula. E quando Davi vai lutar com Golias, Davi está ali entre os soldados de Israel. Esse mesmo irmão Eliabe, o primogênito, o irmão mais velho de Davi, olha para ele e diz: o que você está fazendo aqui? Vai cuidar lá daquelas ovelhas do seu pai? Seu coração é presunçoso, seu coração é mau. Nós vemos aqui então, assim, tipo, o que Eliabe está dizendo? A unção que foi lançada sobre você deveria ser lançada sobre mim. Eu que deveria ser o rei de Israel. Então há uma coisa mal resolvida no coração dele. Só que, quando ele vê que o irmão está fugindo com uma sentença de morte, ele deixa isso de lado. E ele vai até aquela caverna e abraça o irmão e diz: Davi, estou contigo. Quantas pessoas morrem de vontade? Vamos dar um exemplo. O sogro é uma bênção. O sogro, nossa, você ama o seu sogro. E ele está passando ali, precisando de ajuda. Você até gostaria de ir lá ajudá-lo. Só que você não vai com a cara da sogra. Você tem uma rixa com ela. Por você, o seu sogro, você faz de tudo por ele. Só que você não consegue ir até a casa dele para abençoá-lo, porque você não consegue mais olhar na cara da sua sogra. Você até gostaria de abençoar, fazer algo pelos seus pais. Só que, quando você vai na casa dos seus pais, tem aquela irmã que ainda mora lá, tem alguém que mora lá, e você fala assim: não dá, com essa pessoa não dá certo, a coisa não tem harmonia. Já parou para pensar que por causa de picuinhas e de coisinhas tão bobas, nós deixamos de abençoar nossas famílias, nossos familiares? Por coisas que aconteceram na infância, entre irmãos, você não consegue mais abraçar o seu irmão por causa daquilo que aconteceu lá no passado. É necessário vencer essas coisas. É necessário vencer esses obstáculos e unir e fortalecer a família. A gente precisa tomar cuidado para não seguir os passos de Caim. A primeira família que foi formada com a bênção de Deus, um irmão matou outro irmão. A família que era para viver unida, agora foi desmantelada, foi dividida com a morte, com o assassinato. Não deixe as crises desunir a sua família. Não deixe os problemas afastar você do seu marido. Está com problema conjugal? Você precisa se unir a ele, não se distanciar dele. Está com problema com a esposa? Una-se a ela, não se distancie dela. O filho está passando por algum problema? Antes de você jogar na cara do marido que é culpa dele, ou você jogar na cara da sua esposa que é culpa dela, o filho estar nesse caminho, vocês precisam unir forças e lutarem juntos pelo filho. Quantos casais brigam por causa de dinheiro, por causa de dívida? Não pagou o cartão de crédito, o cheque especial está estourado, muitas vezes por falta de sabedoria, muitas vezes por uma insatisfação do coração e um consumismo que quer comprar, aí fica endividado e isso acaba com o casamento, gera brigas. Precisa arrumar uma outra solução. Precisam se unir e tomarem as decisões certas para que isso acabe.
E uma outra coisa relacionada a dinheiro, quando a mulher ganha mais do que o marido. Não jogue na cara dele isso. E o casal não pode ter aquela coisa, o marido dizer, olha, o dinheiro é meu. E a mulher dizer, não, esse dinheiro aqui é meu. Não, o dinheiro é dos dois. São uma só carne. Não é o salário dele, o salário dela. Não, os dois salários agora são uma coisa só. As contas são de um só. Somos uma só carne. Porque se não for assim, em algum momento vai ter atrito, em algum momento vai ter briga. Porque ela está usando o seu dinheiro e você vai estar usando o dinheiro dela. Mas quando o dinheiro é dos dois, o salário se torna um só, o dinheiro é nosso, as contas são nossas. Família unida até nas finanças, família unida em tudo. Em terceiro lugar, a terceira oportunidade que eu vejo, é a oportunidade de aproximar-se do altruísmo. A oportunidade que eu tenho de parar de focar no meu umbigo, parar de focar apenas nos meus problemas, nas minhas crises e começar a olhar um pouco para o próximo. Você vai concordar comigo que Davi já tinha problema demais. Ele tinha muito problema. Ele está passando por um momento de deserto. Ele está fugindo, não tem local para ficar, não tem moradia. Qualquer lugar é perigoso, Tem sentença de morte. Ele já está até aqui. Ele está preocupado com a sua própria vida. Só que de repente, 400 homens se aproximam. 400 homens com problemas no casamento, problemas na saúde, problemas nas finanças. 400 homens, 400 pessoas passando por deserto, passando por tribulações. Ele poderia fechar a porta da caverna na cara daquelas pessoas e falar, ó, vai procurar ajuda em outro lugar, eu já tenho muitos problemas. A minha vida está um caos. Ele poderia começar uma lamentação, ó céus, ó vida, ninguém me ama, ninguém se importa comigo, vocês só vêm até mim para pedir ajuda, ninguém quer me ajudar. Ele poderia ter entrado nesse caminho, de se fechar na sua própria vida, trancar naquela caverna, ficar depressivo para o resto da vida, ficar lamentando, se fazendo de vítima. Mas ele não escolhe esse caminho. Ele escolhe o caminho do altruísmo. Ele escolhe o caminho, ele para de olhar para o seu próprio umbigo. Ele percebe que o mundo não gira em torno da vida dele. E quando aquelas pessoas se aproximam, Davi decide ajudá-las. Davi estava com problemas, mas mesmo assim decidiu ajudar os outros. Eu creio, se voltássemos no tempo, na época que Davi já estava sentado no trono, reinando em Israel, e perguntasse para ele, Davi, me fala qual foi o segredo, qual o ponto decisivo que trouxe você até o trono? Eu tenho certeza que ele diria, o momento decisivo que me trouxe aqui foi quando eu acolhi aqueles 400 homens. Porque ali Deus começou a me ensinar a liderar. Porque ali Deus começou a me ensinar a pastorear pessoas, a me importar com pessoas. Ali eu comecei a reinar. Ali eu comecei a reinar sobre a vida daquelas pessoas. E aquilo ali, aquele momento, aquele tempo com aqueles 400 homens, foi a faculdade, foi o que Deus usou para me preparar para que eu me assentasse nesse trono e me tornasse um grande rei de Israel. Aquele que a partir da minha descendência veio o Messias. Eu tenho certeza disso. Agora a pergunta que eu faço para você: quanto tempo você está na igreja? Quantos anos?
E quantos anos, domingo após domingo, você vem aqui choramingando a vida, se fazendo de vítima, se fazendo de coitadinho. Todo mundo que você encontra, você lança suas mazelas, suas dores. Sua vida só se resume em sofrimento, em problemas. Ó céus, ó vida, pastor não me visita, ninguém vem em casa, ninguém faz isso, ninguém faz nada por mim, ó, me abandonaram. Até quando vai ficar nessa vida? Será que não está na hora de parar de olhar um pouco para o umbigo? Olhar apenas para os seus problemas e começar a olhar para o lado, enxergar oportunidades, de ser um pouco mais altruísta, de servir uns aos outros. Juntos somos melhores. Você pode ajudar pessoas, você pode usar os dons que Deus deu a você para consolar outros, para edificar outros. É interessante que no Antigo Testamento, lá no livro de Jeremias, uma figura de linguagem que é usada para Israel, uma metáfora que é usada para Israel, é uma figueira. Israel é comparado a uma figueira. E Jeremias diz: Israel é uma figueira infrutífera. Israel é uma figueira que não dá frutos. Ou seja, está aqui, só que não abençoa ninguém. Está aqui e não serve ninguém. Está aqui e não se preocupa com os outros. Não frutifica, não abençoa ninguém. E quem não frutifica só reclama. Reclama de tudo. Reclama de todos os ministérios. Reclama dos líderes. Reclama da pessoa que está do lado. Reclama da poltrona. Reclama da transmissão ao vivo. Reclama do banner. Reclama da música. Reclama de tudo. E ela vê defeito e problema em todos. Todo mundo falha, só que ela não percebe que o problema está nela. E qual é o problema? Ela não frutifica. A única coisa que ela sabe fazer é lançar a pedra em quem frutifica, em quem está tentando fazer alguma coisa, em quem está tentando servir os outros. O caminho é olhar para o outro, é servir os outros e consolar os outros. Eu tenho certeza que você tem capacidade para cuidar de algumas pessoas. Você tem capacidade e experiência para chegar diante de algumas pessoas e dar uma palavra, fazer uma oração e edificar essas pessoas. Você tem capacidade de pastorear. Pastoreie uns aos outros. Pensar no outro. E Jesus foi o que mais fez isso. Jesus naquela cruz, pregado. Enquanto o sangue escorria, as cãibras dominavam o corpo dele, as marcas do chicote, a dor, ele consegue olhar para o lado e ver um ladrão ali também crucificado. E ele olha para aquele ladrão, mesmo com as suas dores, ele olha para aquele ladrão e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Ele consegue ver a necessidade do outro. O outro está perdido. O outro está necessitando de Deus, está necessitando de perdão, e Jesus mesmo ali, sofrendo, é a maior prova de altruísmo, é a maior prova daquele que se importa pelo outro. Ele olha para o lado e fala: hoje estarás comigo no paraíso. Ele olha para baixo e vê a sua mãe, Maria, ao lado de um apóstolo, e ele vê a dor do coração de uma mãe, sofrendo porque o filho está pregado naquela cruz. Ele olha para aquele apóstolo e diz: ela a partir de hoje será a sua mãe, e você será o filho dela. Ou seja, você não vai deixá-la só, você vai cuidar dela enquanto ela viver. Ele está olhando para o próximo, para o sofrimento do coração daquela mãe, dizendo: você irá apoiá-la, você irá acompanhá-la, você será como um filho para ela. Mesmo diante da dor, ele consegue olhar para o outro e abençoar o outro. Jesus é a maior prova de altruísmo. E nós precisamos fazer o mesmo. E para encerrar, em quarto lugar, a quarta oportunidade é a oportunidade de aproximar-se da pessoa certa. Aproximar-se da pessoa certa. Eu fico imaginando por que aqueles 400 homens procuraram Davi. Eles procuraram um homem que estava sentenciado à morte,
um homem que estava fugindo do rei. Será que era a melhor pessoa para procurar ajuda? Porque eles estariam também se sentenciando à morte. Eles se tornariam também fugitivos junto com Davi. Mas por que procuraram Davi? Porque quando você lê 1 Samuel 16, 17, 18, você vai encontrar pelo menos ali umas 15 menções a Davi dizendo: o Espírito Santo estava com Davi, a presença de Deus estava com Davi, e Deus estava com Davi, e Deus abençoava tudo que Davi fazia. Por que então procuraram Davi? Porque Deus estava com Davi. Eles poderiam procurar os amigos do boteco, poderiam procurar os amigos do mundo, que dariam conselhos mundanos, conselhos contra a vontade de Deus, mas eles enxergaram a situação que eles estavam, e eles chegaram à conclusão: só alguém que pode ter uma amizade com Deus vai nos abençoar, e essa pessoa é Davi. Em segundo lugar, Davi, você vai encontrar referências de que ele era muito habilidoso. Ele era habilidoso como músico, ele era habilidoso como pastor de ovelhas, ele era habilidoso como guerreiro, ele era habilidoso como líder. Ele tinha habilidade, fazia tudo com excelência. E eles enxergaram em Davi a pessoa que poderia ajudá-los, que poderia dar os conselhos necessários, que poderia colocá-los na direção necessária. Esse problema no casamento, que você e sua esposa não encontram solução, vocês podem encontrar solução aqui, encontrando casais que são habilidosos em restaurar casamento, casais que têm habilidade de lidar com casais, de dar conselhos, de orientação, de caminhar com você. Você vai encontrar aqui pessoas que estão casadas há 30, 40 anos e que têm experiência, habilidade no casamento, e eles podem ajudar você. Você não está sabendo como educar seu filho? Você vai encontrar pais aqui que educaram um filho com excelência, que foram habilidosos na criação dos filhos, e você pode encontrar ajuda neles. Você vai encontrar aqui uma pessoa habilidosa, uma pessoa extremamente habilidosa, que sabe lidar com qualquer tipo de problema, com qualquer tipo de relacionamento: Jesus Cristo. Ele é extremamente habilidoso para lidar com o pecado, para lidar com o pecador, para lidar com qualquer área da sua vida, e Ele é a própria presença de Deus em pessoa. É o próprio Deus que se tornou homem para abençoar você. Então, esse problema que você está passando hoje, se você procurar a pessoa certa, e a pessoa certa está aqui hoje, é Jesus Cristo. Ele tem a habilidade e a presença de Deus necessária para que você veja esse problema como um degrau apenas, que vai te levar para outro patamar. E eu convido você para recorrer a Ele. Recorra a Ele hoje aqui. Coloque seu problema. Diga: Jesus, o Senhor tem a habilidade necessária para transformar a minha vida. Transforme. E Ele vai fazer isso, sabe por quê? Porque Ele é altruísta. Ele está aqui pensando em você hoje. E Ele está pensando na transformação que Ele pode fazer no seu casamento, na sua família hoje. Que Deus abençoe sua vida. É em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos. Domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas. Na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.